Bom dia. Vamos acordar a voz com a capoeira hoje. A partir de ontem, né? Vamos começar a acordar a voz todo dia, juntos, conversando sobre coisas importantes. Bom dia, André. Vou esperar vocês entrarem. Começar a montar aqui o meu nebulizador. Apaixonada por um nebulizadorzinho, né? Bom dia. Vamos lá. Vamos começar. Oi, Évila. Bom dia. Andréia. Olha só. Vamos começar pensando em nebulizar? Olha como é gostoso, como é simples. Dá pra falar, inclusive, quando a gente nebuliza. Olha só, gente. O que eu faço quando eu acordo? A primeira coisa que eu faço é beber um gole de água, tá? Eu acho que é importantíssimo a gente pensar em água o tempo inteiro. A gente já conversou sobre isso ontem. Então, logo depois que eu dou um golinho de água, a estrutura começa a ser molhada. Oi, Leilane, bom dia, linda. Uma grande amiga, uma fonoaudióloga, muito querida. E, bom, aí o que eu faço? Eu ponho um nebulizadorzinho 2 minutos na região de nariz e boca. Só que eu uso a minha nebulização só pelo nariz, tá? O nariz vai servir como o espaço para a gente inspirar esse soro fisiológico, ele vai molhar essa regiãozinha toda aqui, tá? A gente tem ossos mais porosos, a gente está o tempo todo... Bom dia, Aline. A gente está o tempo todo molhando essa região aqui, porque a gente acumula bactéria, a gente acumula secreção nessas regiões e a gente forma sinusites e rinites, né? Essa região é uma região mais complicadinha. Quando a gente faz a nebulização via nariz, a gente, além de molhar isso tudo, a gente tem um espaço de proteção na garganta, porque ela vai aquecer, além de umidificar, a gente não vai precisar de umidificação, porque aqui, de fato, eu estou trazendo o soro fisiológico, mas quando eu respiro, eu estou protegendo as vias aéreas, tá? Ele filtra e realmente protege e aquece, né? Então, nebulizaçãozinha, 2 minutos. Gente, isso eu posso fazer levantando da cama, né? Deixa ali do lado. Vejam, eu tenho um nebulizador que é portátil. Ele não me atrapalha em nada. Então, eu vou pegar o soro fisiológico, coloco aqui dentro e vou para lá e para cá. Ele não faz barulho, eu não incomodo meu marido, meus filhos, não incomodo ninguém, né? E vou para lá e para cá com a nebulização, tá? 2 minutos. Depois que eu faço a nebulização, eu vou pensar em encostar as minhas pregas vocais uma contra a outra. Eu trouxe uma imagem para vocês que tem uma colega de profissão que postou essa semana um videozinho da gente fazendo humming. Eu acho que nem todo mundo conhece as vias, a laringe, né? Nunca viu, muita gente não viu a laringe. Então eu vou pôr aqui um videozinho e vou virar para vocês. Opa, vamos lá. Olha que máximo, gente. Isso aí são as 2 pregas vocais em vibração, fazendo humming, fazendo... Tá vendo? Elas encostam e produzem um sonzinho fundamental, tá? Isso aí eu tô fazendo um toque muito sutil entre elas, tá? E aí eu aqueço essa musculatura. Eu quis trazer essa imagem para vocês verem a delicadeza que é o sistema da gente. Então, o que acontece? Eu não posso simplesmente chegar, acordar e começar a brincar já com o cachorro, né? Chegar e falar, oi, tudo bem, meu amor? É o gatinho, é o cachorrinho, é a criança pequena, é o marido, é a mulher. Não dá, gente. A gente tem que ter um carinho especial com essa região, principalmente quando a gente trabalha com isso, tá? Então, vamos lá. O que eu faço? Bebi água, nebulizei e vou fazer o humming. Vocês viram a imagem como é que é? Então eu vou fazer assim, ó, bem baixinho, ninguém precisa ouvir.
vou respirar bem aqui embaixo nas costelas e vou fazer agudo e grave. Quando eu faço isso, eu estou alongando. Quando ela vai para o agudo, ela vai ficar mais agudinha, mais esticada. E quando ela está grave, ela vai ficar mais organizadinha, com mais massa, tá? Imagina um elástico, quando a gente estica, ele fica mais fino. Quando a gente solta, ele está mais grossinho, né? Ele tem mais massa. E aí, ela vai continuar vibrando, só que eu vou esticar e vou trazer para o normal. Isso eu faço um aquecimento, ao mesmo tempo eu faço um alongamento da estrutura das pregas vocais. A partir daí eu posso fazer vibração de lábio, eu posso fazer vibração de língua. Eu gosto muito de fazer um brrr, depois eu tô alongando, tá? E aí o que eu fiz? Dei uma aquecida. Gente, eu não tô falando de sair para cantar não, tá? Bom dia. Eu não estou falando para sair para cantar a partir desse momento. Eu estou falando em pré-aquecimento mesmo, tá? Cada um vai ter um aquecimento específico para o tipo de trabalho que vai fazer. Mas quando eu saio da cama com essa preparação eu já começo a ter condições de conseguir cumprimentar as pessoas sem agredir as minhas pregas vocais, sem bater, sem chocar uma contra a outra, sem já jogar ela pro agudo e falar: "Oi, amor, tudo bem?" Sabe aquela... É tudo muito... muito... E às vezes as pessoas falam alto, nesse tom e ainda alto, tá? Então vamos respeitar essa condição do corpo. Aí o que eu faço? Alongar. Lembrem sempre, Ronaldo, meu amigo, a gente faz aqui, alonga o pescoço. Todos os músculos do pescoço fazem parte desse sistema muscular de voz, né? De fazer a voz funcionar. Então, quando eu alongo, eu dou condições para os músculos todos do pescoço me ajudarem a fazer a produção da fala acontecer. Então, eu alongo toda a musculatura aqui do pescoço. Veja, alongo de um lado, alongo do outro. Caudilho, meu querido, super cantor. Conheço só a vida inteira. Tem mais de 35 anos que a gente se conhece, né, amigo? Alonga. Quando eu era menina, eu frequentava um karaokê. Eu era boa nisso, gente. Tinha 14, 15 anos, eu comecei a frequentar um karaokê, que era do Ivon Cury, aqui no Rio de Janeiro. E eu conheci o Ronaldo Caudilho. Ele era o cara que cantava profissionalmente. O resto era todo mundo fazendo farra. De vez em quando a gente ia para alguns pubs. Eu vou continuar fazendo aqui. A gente ia para uns pubs e um deles era The Queen's Legs. E o Caudilho tocava lá. Virava e mexia, ele falava: "Lu, vem aqui cantar comigo." Gente, imagina eu cantando com esse monstro. Vocês não estão entendendo. Sempre pensando em 20 segundos. De um lado, depois do outro. Ok? Depois a gente pensa o seguinte: vamos trazer a cabeça para frente, em diagonal, tá? Ó, eu repuxo aqui, gente. Repuxa essa região aqui, ó. Puxa, estica, alonga. E do outro lado a mesma coisa. 20 segundos para cada lado. Solta. Se tiver alguém para fazer uma massagenzinha nas costas, sempre legal essa região de ombro, que a gente acumula muita tensão, tá? Eu gosto muito de fazer o último, que é aqui, ó. Eu levanto aqui e abro e fecho a mandíbula, tá? Ó. Eu solto toda essa região aqui. Aí as pessoas falam assim: "Nossa, Lu, mas você alonga logo cedo?" Gente, a gente acorda também com tensão, tá? A gente pode ter dormido torto. Eu falo isso pelo seguinte: teve uma vez uma paciente que me mandou uma mensagem. Ela ia fazer uma estreia 2 dias depois. Aí ela chegou pra mim e falou assim: "Luísa, pelo amor de Deus, eu tô rouca e daqui a 2 dias eu tenho a minha estreia. O que eu faço?" Eu falei: "Pula aqui, né? Vamos lá, vamos ver o que tá acontecendo." Ela chegou lá com contratura no pescoço. E aí ela tava aqui assim, e falando aqui embaixo assim, falando super pouco. Ela super disciplinada, mas estava muito ansiosa porque ela ia ser protagonista de uma peça.
E aí ela chegou lá no consultório, eu falei, o que você tem? Ela falou, eu tô com uma contratura horrível aqui, eu não sei o que eu faço. Eu falei, vem cá. E aí eu fiz acupuntura, né? Eu sou acupunturista também. Coloquei umas agulhinhas nela, dei uma baixada na bola com respiração. Vamos respirar, vamos trabalhar a nossa respiração e tal. E aí ela respirou, aí depois a gente alongou. Bom dia, meu amor. Oi. Bom dia, quando abro a boca no máximo. Olha só, Paula, cuidado com isso. Às vezes, de fato, você desencaixa, tá? Não abre muito, não. Tem que fazer exercício para você fortalecer essa região toda, tá? Isso é muito comum. Dá uma passada no ortopedista dos maxilares, que a gente chama, né? No médico, no dentista, para ele dar uma olhada, vai fazer uma chapa da sua cabeça para dar uma olhada como é que tá. E, de repente, você tem que reajustar esses músculos, tá? Realmente, a DTM, né, é uma coisa que é complicada, porque se desencaixar mesmo dói, dá uma luxação chatinha, não é bom não, tá? Cuidado aí. Bom, aí, voltando, eu fiz um alongamento, a gente trabalhou respiração e tal, e aí eu fiz uns aquecimentos básicos assim, né? Depois eu fiz o eletro, fiz o laser, que são recursos que eu tenho na fonoaudiologia presencial que me ajudam a ter um funcionamento rápido, porque o recurso, por exemplo, do eletro, ele vai na musculatura, ele vai trabalhar no músculo, e aí ele vai fazer um trabalho de resistência ou de relaxamento, ou de força com resistência, enfim, do que eu imaginar para você, eu vou fazer isso acontecer, é mais rápido que acontece, entende? Ele é um recurso que me acelera o processo de cuidados vocais. Mas enfim, ela não tinha nada com relação a uma lesão nem nada. Ela estava muito ansiosa. E aí a gente, com o trabalho do relaxamento dessa região, acabou o problema dela, gente. Ela saiu de lá falando. Aí eu viro a fada, né? Eu viro a mágica, enfim, é um barato isso. Então, quando a gente trabalha, o cabelo ainda está rebelde, gente. Acabei de acordar, tomei banho, o cabelo ainda fica meio rebelde, muito fininho. Então, quando a gente trabalha o alongamento, a respiração, para a gente entrar num eixo de novo, é uma coisa sensacional, né? Porque a gente começa a dar conta do nosso corpo. Vejam só, eu tenho uma voz que ela não é baixa porque eu controlo dessa forma. Ela é baixa porque ela é, né? Eu normalmente falo baixo. Ontem eu estava conversando com meu filho, o mais velho, né? O mais velho tem 24 anos, é jornalista, e ele falou para mim, ele falou, mãe, você tem uma voz muito gostosa. Mas era muito engraçado quando eu era pequeno, que quanto mais baixo e mais brava você estava. Porque realmente, vocês pensem um pouco, uma pessoa que grita é uma pessoa que normalmente a gente tira o foco, eu quero ficar longe dessa pessoa. Quando você fala baixo e olha no olho, gente, qualquer um começa a respeitar a gente, deixa eu ver o que essa louca tá falando, né? Antes dela me morder. Então, toda vez de fato que eu tô mais brava, a voz fica muito mais baixa e muito mais séria, e aí vamos conversar, né? Vamos levar a sério. Então, é muito interessante essa questão do tom de voz que a gente usa, inclusive na vida, tá? Oi, Lu, bom dia, minha amiga. Também outra fonoaudióloga que eu amo. Então, olha só, aquecer a voz é muito necessário. Essa semana eu estava vendo uma postagem da Mabel. Mabel César é uma super dubladora, né? E ela fala que quando ela acorda, ela fica um tempo de fato sem falar, né? Porque ela não sai conversando com os gatinhos, ela tem um monte de gatinhos e ela é muito doce, ela tem aquela vozinha fininha. Ela faz a voz da Minnie, né? Ela tem uma voz agudinha, gostosa, é uma voz redonda. E aí ela fala, eu não posso falar com os meus gatos, já começar, oi amor, não dá, né? Então a gente tem que pensar que a gente tem que aquecer a voz para depois a gente fazer o trabalho vocal acontecer, inclusive de falar bom dia para as pessoas. O que foi, Brian? Imagina a pessoa que fala baixo como você, tão brava. Não, você sabe que não. Eu acho que tudo é uma questão de intenção, né? E a gente pensa em imagem vocal. Quando eu tô com um sorriso na cara, normalmente, se você não me vê e eu tô com um sorriso na cara, você vai ouvir a minha voz sorrindo. A imagem que você vai fazer da minha voz é uma voz sorrindo. Se eu falar aqui, falar brava com você, olha só, presta atenção no que você está falando, você tem mais energia na voz, aí você vai entender que tá brava, né? Mas é impressionante como as pessoas prestam atenção, tá? Peraí. Adoro cantar, tenho amigos que cantam, tem até uma afinação, mas acho que canso rápido e desafino.
Sim, melhora bastante, sim. O que deve estar acontecendo é que você cansa. Olha só, o músculo da garganta cansa como se fosse um músculo do corpo, qualquer outro músculo do corpo. Se você fizer um trabalho de bíceps, né, por muito tempo, daqui a pouco você está sentindo o músculo tremer, o músculo cansado, o dia seguinte o músculo vai doer, não é assim que funciona? Garganta é igualzinho, gente, tá? Então a gente tem que treinar os músculos da garganta e aí depois, olha só, fonoaudióloga, no caso eu não dou aula de canto, tá? Mas eu ajusto tudo para você não ficar rouco e para você conseguir os ajustes com seu professor de canto. É importante você pensar que você tem que ter perto de você um professor de canto que você goste, que combine com o seu estilo musical. Eu até falo para as pessoas que é importante durante a vida você passar por vários professores de canto com estilos musicais diferentes para você elaborar o seu próprio modo de cantar, tá? Então, pensa nisso. Pensa em ter uma estratégia importante para você, ou seja, como se fosse uma série que o professor da academia monta para você, o fonoaudiólogo monta para você uma série de exercícios. Eu preciso entender, por exemplo, como é que está o estado físico, né, fisiológico da tua garganta. Quando eu vejo a anatomia e a fisiologia funcionando através de uma videolaringoscopia, eu entendo como é que está funcionando, o que está acontecendo ali dentro, né? A partir daí eu consigo montar uma série de exercícios que você vai fazer todos os dias. E você não tem que fazer exercício mais do que 5 minutos, entende? Faz 5 minutos de exercício para aquecimento vocal, aí pensa em nebulização, em hidratação, em repouso vocal, em boa alimentação, enfim, tudo isso precisa acontecer, entende? Que aí, o que acontece? Depois disso, você vai pensar, bom, agora eu estou toda estruturada, tenho resistência, tenho força, eu entendo que eu canso a musculatura, que eu preciso me alimentar e ter energia de novo para continuar falando. Enfim, a gente vai organizar a sua voz. E aí, a partir daí, sim, a gente começa a pensar em, bom, eu gosto de cantar, vou precisar fazer umas aulas de canto. Vou procurar um professor de canto. Eu tenho um monte de professores que eu amo de paixão de trabalhar junto. Agora na pandemia está sendo muito gostoso porque eu estou conseguindo fazer, às vezes, a aula do professor, eu entro junto. Eu tive 4 episódios que os meus pacientes me pediram para entrar nas aulas junto com os professores de canto. Gente, é divino isso. É bom demais isso. 4? 5? 5. É bom demais, porque eu vejo como é que o ajuste está sendo feito. Tem uma das meninas que falou para mim outro dia, ela falou assim, a minha professora está falando que eu estou jogando muito pro nariz, a voz, está ficando muito metal. Falei, beleza, vamos ver junto. Aí na hora que ela estava vendo, eu falei, entendi o que ela está fazendo. Amor, para agora, faz o exercício tal, para a gente tentar ver se a sua voz encaixa um pouco mais profundo e faz uma voz mais oral nesse momento. Ela encaixou. Então, juntos a gente trabalha, por isso que é tão importante a gente respeitar a equipe que a gente trabalha, pessoas que não fazem as coisas que a gente faz. Eu não vou dar aula de canto, entende? Agora, o professor de canto provavelmente não vai reabilitar uma laringe que está com algum problema se ele não for fonoaudiólogo, entende? Cada um no seu quadrado. E aí super funciona bem, tá? Então funciona assim. Deixa eu ver aqui. Cirano, meu amigo querido, maravilhoso. Super professor de canto esse cara. Eu quero um dia ter aula contigo, garoto. Faz uma coisa, manda um direct pra mim, que eu te dou assim o meu contato, tá bem? Nelly, beijo enorme, minha amiga. Então, gente, é muito legal e é muito interessante a gente pensar que a gente tem que ter saúde vocal e, ao mesmo tempo, a gente tem que ter técnica de canto. São coisas diferentes, entende? E aí, muita gente acaba confundindo isso. E, na verdade, nem são vocês só, não, tá? Alguns profissionais, por exemplo, tem fonoaudiólogos que são professores de canto, tem professores de canto que viram fonoaudiólogos e tudo bem, tá? Nós não sabemos nosso tom de voz padrão, tem um controle disso. Na verdade, sabe qual é o melhor tom de voz padrão pra gente? O que seja confortável, amor, tá? Quando a gente não faz força pra falar. Você sabe que no início da pandemia, eu tive muita dor de garganta. Eu falo muito o dia inteiro, mas o meu tom de voz é esse, né? É um tom de voz tranquilo, gostoso, realmente, mesmo dentro de sala de aula, mesmo dentro do meu consultório, meu tom de voz é muito tranquilo. Até porque eu estou falando com você aqui na minha frente, não preciso gritar. Numa sala de aula, eu vou projetar a voz muito mais com a respiração, né? A respiração vai me ajudar a levantar o tom de voz, mas é uma voz tranquila ainda, tá? Não é uma voz lá em cima, não é uma voz gritada. É diferente você ouvir uma voz gritada de uma voz bem colocada, tá?
Então eu não me canso, mesmo dando aulas presenciais, eu dou sempre aula no Sesc Gran Rio para 30 pessoas, enfim. É uma questão que nunca foi um problema na minha vida, não. Faz um bom aquecimento, vai lá, dá aula, depois desaquece, enfim. Aí o que acontece? Eu vi que no início da pandemia eu tive que mudar, né? Eu tive que me reajustar. E por incrível que pareça, o eixo corporal faz toda a diferença na vida das pessoas, né? O que eu fazia? Isso aqui. Eu saio do padrão de colocação do meu corpo no lugar certo. Eu fazia isso. Eu acabo recrutando músculos que eu não estou acostumada a usar. E mais do que isso, eu acabo desorganizando o que já era organizado, né? Aí, eu fui dar aula no Zoom para o CEFTEM. Eles montaram uma turma que está aí rolando, que é sensacional, que é a CIA Transforma de Talentos. CIA de Talentos Transforma. Com pessoas incríveis, inclusive já conhecia 3 dos meus alunos. Gente, eu dei uma aula de 9 às 11 numa sexta-feira, eu tinha paciente marcado ao meio-dia e depois eu tinha 3 pacientes à tarde. E aquela semana foi uma semana mais puxadinha para mim, que eu comecei realmente a atender bastante online. Eu tive uma dor de garganta depois dessa paciente de meio-dia, mas uma dor de garganta, gente. E é diferente de dor de garganta, sabe, de inflamação? É dor muscular mesmo. Quem tem sabe. E aí me deu uma dor super forte, eu falei, gente, vai dar ruim isso. Aí eu tive que fazer repouso vocal. Eu desmarquei os meus pacientes, desaqueci a voz, e aí eu fiz uma série de procedimentos de fato de desinflamação, né? Porque dá pra fazer, eu tenho resistência muscular e tal. E aí eu desarmei. Aí eu usei laser, eu usei eletro, usei a crioterapia, enfim, usei um monte de recursos que eu tenho. E aí em 2 dias eu estava ótima. Semana seguinte eu já comecei com tudo, fazendo todos os meus exercícios de manhã e não tive mais questões nenhuma. E a partir dali eu tenho recebido muita gente com dor na garganta. Essa semana mesmo eu recebi um rapaz que na verdade ele falou comigo no domingo. Eu já mandei uma série de funções para ele começar a fazer, porque ele estava com muita dor. A gente começou um trabalho ontem, muscular, e ele fez um depoimento lindo, inclusive está na minha página no Instagram, que eu não, enfim, gracinha, não tem nem o que falar. É uma gratidão gigante, a gente vê que a gente consegue modificar alguma estrutura, né? Então é importante a gente pensar em aquecer, mas é importante a gente pensar em relaxar essa musculatura todas as vezes que a gente trabalha com muita intensidade. E qualquer mudança na estrutura de corpo mesmo, né, que a gente vai ter, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Porque realmente a gente acaba usando a voz de forma diferente. Vocês sabem que uma vez eu fui no primeiro show do Biquíni Cavadão que eu fui, eu estava do lado, né, prestando atenção em tudo que estava acontecendo, do lado do som, e é incrível a gente ficar nesse lugar, vocês não têm noção. Aí o Bruno me deu o in-ear, e eu comecei a ouvir só a voz dele. Claro que o resto todo a gente ouve, mas no meu ouvido estava só a voz dele, para eu avaliar, para eu entender. Bom, o Bruno, gente, ele não desafina esse sujeito. Ele pulou, não mudou o tom de voz, não tremeu nada. Ele se jogou no público, eu fiquei olhando e falava, gente, agora ele vai desafinar. Não rolou. É impressionante, né? Eu brinco que ele é um monstro. E aí, eu achei muito engraçado, porque em determinado momento eu falei, gente, o que ele está fazendo, né? Que está fazendo tanto esforço? A gente estava no começo de terapia. E aí foi muito interessante, porque a única coisa que eu que eu observei, foi o microfone que quando ele colocou o microfone, ele fez esse posicionamento. Então ele esticou toda a musculatura da laringe. Mas fora isso, gente, uma perfeição. Foi incrível aquele show, e aí eu saí de lá mais apaixonada ainda pelo grupo do que eu era, mais apaixonada pela voz dele do que eu era, porque realmente é de matar. Então o que a gente tem que fazer? Usar a voz, aqueceu, usa a voz, depois desaquece. E aí a gente fala em ilhas de repouso. Se eu estou atendendo 2 horas, existe em fisiologia do exercício, a gente vê que com 1h30 de exercício contínuo de voz, exercício muscular, né? A gente tem um cansaço real da musculatura. Então, existem frutas secas que você pode colocar na sua vida, existe o relaxamento da prega vocal para o grave, para você trazer um conforto, a nebulização nesse lugar, nessa ilha de repouso, a água, a hidratação, tá? Então tem que prestar muita atenção nessas questões. Qual é a clínica? Para quem fica com medo de falar em público? Olha, na verdade é oratória, né? E psicologia. Eu tenho muita gente... Oi, Dudu! Oi, lindo! Bom dia, meu amor! Eu tenho muita gente que na verdade,
transforma o medo de falar em público em prazer, né? Eu acho que quando você tem segurança e autoestima em ordem, o que é a segurança? É saber o que fala, tá bem com o teu corpo, com as suas roupas, ao mesmo tempo tá seguro com relação ao seu tom de voz, você consegue, com um olhar mais feliz, você começa a dominar melhor essa situação de estar em público. E aí você transforma o medo em excitação que é prazerosa. Sempre tem que dar um frio no estômago, sempre tem que dar um tremor no coração, mas faz parte de uma necessidade de você se preparar antes, sabe? E aí quando você está tranquilo com relação a isso, cara, é impressionante como você muda, mas normalmente tem trabalhos de oratória muito bons, que dá pra gente trabalhar isso, e se for muito sério, se for muito grave, aí realmente tem que fazer um tratamento com psicólogo, né? Ou não fazer simplesmente aparições em público, né? É uma opção também, tá bem? Às vezes um vídeo, às vezes, enfim, também funciona, né? Hoje eu fiz um pouquinho de aquecimento aqui, com vocês. Eu não tinha feito antes, não. Eu nem falei antes, eu fui tomar um banho, tomei meu café da manhã. E aí, gente, a gente volta a falar. Com relação a café. Você tá há 6 meses o quê, Nelly? Com dor de garganta? Cara, a gente vai falar sobre o sotaque, sabia? É importante perder o sotaque, sim. Eu não sei como é que é seu nome, Gontijo. E assim, é muito mais fácil a gente fazer uma troca de sotaque quando você não está na região, né? Mas, ontem eu recebi até uma crítica no Instagram, eu gosto de falar sobre isso. Eu tenho um sotaque carioca, eu moro no Rio. Mas, se eu precisar falar com sotaque neutro, vocês vão ouvir um sotaque neutro acontecer, tá? Então, tem determinados momentos que a gente pode mudar o botãozinho da faixa e a gente ir para um sotaque neutro, né? Então, vou mudar o sotaque neutro? A partir de agora, eu vou falar só com sotaque neutro, tá? Os S são todos completamente neutros e os R são parecidos com o do Rio, só que não são Rio, não é assim que você fala no neutro, são parecidos com o do Rio, mas não raspa na garganta, tá? Eu vou fazer o sotaque acontecer. E foi engraçado porque a pessoa falou assim, o conteúdo tá maravilhoso, só que você tem um sotaque muito forte. Eu tenho um sotaque forte, sim, mas eu moro aqui, eu não estou trabalhando com alguma coisa. Se vocês puderem ver, dá uma olhada. Também em algum lugar no meu perfil tem lá uma locução que eu fiz para Fiocruz. E o sotaque está completamente neutro. Tinha que ser um público do Rio de Janeiro, mas uma coisa mais seca. Gente, tudo é uma questão de com quem eu estou falando, né? Eu estou falando com um público que me segue e que me conhece, enfim, que está me conhecendo. Então a gente tem que adaptar situações para a gente conseguir falar da maneira certa com as pessoas. Tem gente que fala muito palavrão, tem gente que fala com um adolescente falando palavrão, mas sei lá, com governador, você não vai falar um palavrão, né? Você vai falar com advogados, é diferente. Eu dou aula, por exemplo, de oratória, num curso de oratória para uma turma que é de muitos advogados e empresários. Eu sou incapaz de falar com um sotaque muito carregado ou de uma forma mais espontânea. A gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, entendeu? Então, prestar muita atenção quem é seu público, tá? Se eu estou falando na minha página do Instagram e estou falando sobre sotaque e tal, eu não estou tendo a necessidade de falar com o meu sotaque neutro. Mas agora vocês estão vendo que é uma coisa fácil, rápida, tranquila, e não é para ficar uma coisa pesada. Uma vez eu fui numa peça, gente, de final de curso, de um curso, e eles estavam falando assim, todos os S's pareciam Google Tradutor, sabe? O R de São Paulo, porta, e todos os E's e os S's aparecendo. Gente, eu fiquei olhando, aí tinha um dançarino do meu lado, um bailarino que foi comigo. Aí ele falou, Lu, o que eles estão falando? O que é isso? A gente perdeu o texto completamente, entende? Então, o sotaque neutro tem que ser uma coisa muito sutil, tá? É muito leve. E aí, a hora que vocês estão trabalhando, muda pro modo mais leve e pronto. E o sotaque neutro permite alguns X da gente aqui do Rio, tá? Permite, de repente, um Rzinho mais enrolado no interior de São Paulo, ou um D mais seco, mas é um ou outro, não é para falar desse jeito o tempo inteiro.
é falar mais leve, para que as pessoas consigam entender o que você está falando sem te levar pro lugar da onde elas vieram, né? De onde elas foram criadas, entende? É mais ou menos isso. Tem que ser leve, tem que ser bom, tem que ser gostoso, porque senão a gente, na verdade, vai ter sacrifícios o tempo inteiro na nossa vida, tá? Vamos levar tudo com leveza. Trabalho é bom, gente, não é coisa ruim, tá bem? Vamos lá. É isso que eu tô falando, o sotaque mineiro tem a cantadinha, que é linda, mas, por exemplo, vocês comem o final das palavras. Então, se vocês começam a não comer os finais das palavras, já começa a facilitar. O pequenininho, tem uma série de palavras que no diminutivo vocês comem. O final de frase, então, não existe. Eu brinco, eu tenho alguns mineiros no consultório, que era muito bonitinho, porque eu falava assim, você veio com fome ou você comeu antes de entrar aqui? Porque parece que come todas as palavras. Agora, não precisa perder a essência, tá? Você pode falar desse jeito. Eu tenho vários mineiros que conseguem falar naturalmente e aí, na hora de trabalhar, dá uma limpadinha. Tem um menino, uma vez, que veio do interior de São Paulo e ele falava porteira. Ele falou, Lu, eu preciso melhorar isso, mas eu não queria perder meu sotaque. Aí a gente fez um trabalho grande, porque não é fácil trabalhar sotaque, não é 2 dicas aqui. Tem que fazer trabalho de língua, enfim. Depois a gente vai conversar sobre isso. E é um barato, porque eu fui vê-lo numa peça que ele fez. E aí, quando eu cheguei lá, ele estava falando porta no palco, né? Eu falei, gente, que bonitinho. Ele super deu conta, assim, acreditei, comprei. E foi muito interessante, porque ele saiu de lá e ele veio falar porta depois, de novo. Eu falei, o que é isso? Ele falou, saí do modo da tecla SAP, né? Então é isso, sabe? A gente tentar entender por que isso está acontecendo, né? E de que forma a gente modifica para determinados lugares. Então ele continua falando porteira na vida, e se ele tiver que fazer qualquer coisa, é um super ator hoje, tá fazendo um monte de coisa, inclusive em televisão, e é um menino que você não diz de onde ele vem, entende? E aí ele passa a informação que ele quer de uma forma tranquila. Nele é bom fortalecer essa garganta, garota. Isso pode ser, de fato, se você está 6 meses, vai no otorrino, vê o que está acontecendo, e aí tem que ver o que está acontecendo. Dá pra gente pensar em organizar, né? Bom, Cirano, eu uso para desaquecer vibração de língua para baixo, né? Fazer um... Mantenho lá embaixo, deixo quietinho lá embaixo. Muito bocejo, tá? E aí eu volto a falar, e nebulização, água. O que acontece é o seguinte, existem estudos que falam que se você sai de um show, sai de um trabalho, e você continua falando que nem louco, depois simplesmente fica mudo, né? Você, na verdade, vai ter um desgaste grande, e quando você tiver que reaquecer no dia seguinte, vai ser mais complicado. Se você para o seu show, para de falar e faz um humming, lá embaixo no grave, você, na verdade, faz uma drenagem das pregas vocais, deixa ela num lugar confortável, porque quando a gente dorme, se a gente não desaquece, o que acontece? O corpo faz uma demanda de energia até desaquecer, né? O desaquecer nada mais é do que você colocar a laringe num lugar confortável, que é o grave, tá? Onde a gente acorda. Então, se você põe ela nesse lugar, faz uma drenagem com rame e com vibração de língua, muito bocejo para relaxar a musculatura, alongamento novamente de corpo e de pescoço, uma boa chuveirada morna e cama, normalmente isso é um ótimo aquecimento, tá? Isso pro básico é o que funciona, tá bem? Então eu gosto muito disso. Vai ter uma live de sotaque, sim. A gente vai conversar sobre isso, tá? Fiquem tranquilos que a gente vai conversar bastante sobre sotaque. Eu na vida é ótimo. Gente, não tô acompanhando com esse negócio aqui. Dúvida minha. Pois é, tua voz me acalma, é o que as pessoas falam. Mas eu dou bronca também com essa voz, tá? Eu sou brava. Sotaque a gente vai falar depois, sobre sotaque paraense. Na verdade, não é um sotaque paraense, o sotaque mineiro, o sotaque... a gente tem que pensar em sotaque geral. O que é o sotaque neutro? Aí eu vendo como você fala, a gente vai organizar o melhor sotaque neutro para você, entendeu? E engraçado que tem umas coisas muito peculiares. A galera de São Paulo, né, os profissionais de São Paulo, falam que os R's de São Paulo que são certos. A gente aqui no Rio fala que os R's do Rio são certos, mas observando no resto do Brasil, quando a gente fala os R's
que na verdade não é R do Rio, gente, é o R sem vibração na garganta, né? Mas é no mesmo local, que é lá na garganta, em vez de ser na ponta da língua. Quando a gente fala porta, o Brasil inteiro gosta desse sotaque, tá? Quando a gente fala porta, normalmente localizam a gente em São Paulo. E a gente tem que pensar que o sotaque tem que tirar esse lugar, né? Da nossa, enfim, da nossa imagem, entende? Dessa imagem vocal. Então eu gosto muito de usar o S de São Paulo, que eu acho sequinho, lindo, sem muita... sem me demorar muito nele, e os R's parecidos com o do Rio de Janeiro, tá? Isso é verdade. Pequenininho, né? É isso mesmo, Gontijo. O pequenininho, bonitinho, engraçadinho, né? É bonitinho demais, gente. Eu tive uma vez um menino que ele ia fazer a novela, ele veio de Minas e ele tinha passado para ser protagonista da Globo. Ele chegou e falou: Luísa, pelo amor de Deus, tem que tirar meu sotaque, né? Aquela coisa bonitinha. Aí tava entrando uma paciente minha que é mineira, que é cantora, não precisava tirar sotaque nenhum. Ela falava: vai tirar não, Lu, é tão bonitinho o sotaque dele. Eu falava: eu também acho, mas não vou tirar não. Ele só vai fazer pra novela. Aí entrou pandemia e as coisas pararam, a gente fez um pouquinho de sotaque. Pois é, sotaque baiano, como deixar neutro, é isso que eu tô falando. É trazer S, o R, e prestar atenção na cadência, para ser o mais linear possível, tá? Mas, gente, olha só, a gente vai falar sobre sotaque, não é assim. A gente tem que fazer muito exercício de língua, de lábio. Imagina só, você a vida inteira, eu tenho 48 anos, a vida inteira eu falei de um jeito. De repente eu vou falar assim, não quero mais esse sotaque, eu quero outro. Não é assim, a musculatura da língua não sabe funcionar dessa forma, a gente tem que mostrar o caminho, tá? Então, tem gente que tem, auditivamente, tem facilidade para o sotaque, né? Só em ouvir o outro acompanha, não tem um monte de gente que faz isso? Pois é, eu morei 17 anos em São Paulo, se vocês pegam alguma fala minha da época, nossa, era super porteira, e ainda a voz era muito mais nasal, né? Porque São Paulo a gente usa muito mais o metalzinho do nariz. Então, é muito engraçado. E quando eu vou para São Paulo, de vez em quando eu dou umas escorregadas, tá? Facilita a vida, né? Quando a gente tem alguma facilidade na orelha. Marcelo Batista, um beijo, meu amigo. Gaúcho, gostou? Esse negócio de sotaque gaúcho também é tão gostoso. Eu tive um paciente o ano passado que a gente limpou o sotaque dele completamente. E ele tem um sotaque lindo hoje, que é completamente neutro. Ele é músico e ele fala, mas eu quero ser ator. E ele tinha já DRT e tal. E lindo de morrer, então ele pode ser músico, ele pode ser ator, ele pode ser o que ele quiser, porque, além de tudo, o sotaque dele tá super bonitinho, super bonitinho. Mariana, você tá virando carioca já, né? Não tem nem o que falar. Você sabe neutralizar o sotaque direitinho, né, garota? Tá ficando linda. Cada vez mais. Goiânia, a gente vai conversar. Eu juro pra vocês que eu vou fazer uma live só sobre sotaque, porque eu vejo que tem bastante gente querendo conversar sobre isso. Sotaque neutro não é uma coisa fácil, tá? Mas o que a gente veio hoje para conversar é sobre a questão de aquecimento e desaquecimento vocal. E vamos voltar lá. É verdade. Isso é uma coisa interessante. Regionalismo é diferente de sotaque, tá? Tem que prestar atenção também na forma que vocês falam, né? Tem muita gente que fala errado, né? E aí é complicado, né? A gente teria que pensar aí até em umas aulas de português mesmo para organizar esse sotaque, entende? A aguinha. Tava longe de mim. Então, são coisas diferentes. O regionalismo, por exemplo, uma pessoa que ouviu a vida inteira falarem bicicleta, ela fala bicicleta, não porque ela fala, é porque ela ouviu todo mundo falar e ela acha que aquilo é o certo, né? Tem uma palavra que, por exemplo, é o gumitar, em vez de falar vomitar, né? A pessoa entendeu isso a vida inteira. Imagina, gumitar. Aí, de repente, mais velha, vai falar, olha, não é gumitar, é vomitar. Oi, mas é com V? E ela sabe fazer o V, entende? Então, tem que entender, porque às vezes, auditivamente, ela ouviu aquilo a vida inteira, né? Então, prestar muita atenção também nessas questões. Regionalismo, porque fala errado, porque ouviu a vida inteira, é bicicleta, é problema, é problema, né? E aí, quando a gente vai colocar, às vezes essas consoantes juntas também acabam dando um choquezinho aí em todo mundo, tá? Não, André, eu não faço... assim, gagueira é uma coisa que é uma área específica da linguagem,
tá? Eu não trabalho com linguagem, eu trabalho com músculos. A linguagem é uma coisa mais neurológica, tá? Na fonoaudiologia a gente tem várias áreas, gente. É legal você ter perguntado isso. Tem gente que trabalha com AVC, tem gente que trabalha com laringectomizado, né, que são pessoas que tiveram problemas, por exemplo, de câncer na laringe, tiveram que tirar e tem que fazer uma voz esofágica. Né? Eu vi isso tudo na faculdade. Tem 27 anos que eu estou formada, entende? Vai fazer agora, no início do ano que vem. Não vejo isso há muitos anos. Gagueira não é um público que eu tenho. Enfim, disfagia, pessoas que têm dificuldade de engolir porque estão internadas no hospital, enfim, tem alguma dificuldade de fato de digestão. Apesar de eu trabalhar com músculo, eu trabalho com voz profissional. Eu até consigo fazer uns trabalhos, mas às vezes, por exemplo, o disfágico, ele precisa fazer um levantamento de laringe e eu faço exatamente o contrário, eu faço o relaxamento da musculatura da laringe, entende? Então, quando alguém tem gagueira, eu encaminho para uma pessoa que saiba trabalhar com gagueira. É importante a gente entender qual é o público que a gente atende, né? Eu gosto muito de trabalhar com canto, com voz cantada, com voz falada, com voz artística, com voz profissional, né? Agora, inclusive com lançadores, eu estou com 2 lançadores agora de internet, que eu estou organizando a voz e a fala deles, a imagem que eles têm que passar, sabe? Eu tenho que vender alguma coisa, eu não posso estar aqui assim falando, não sei o que, não, né? Tem que ter essa proximidade. Ô Luiz Roberto, que máximo! Muito bom, parabéns! Bom lançamento para vocês, boa gravação, parabéns! Então, você deve estar cuidando da voz, né? Tá aquecendo, desaquecendo, tá tudo bonitinho, né? Pelo amor de Deus. Então, olha só, vamos pensar em aquecer a voz todo dia, desaquecer a voz sempre que tiver falado demais, né? Por exemplo, agora, fiz quase 1 hora de live. Saindo daqui, vamos abaixar a laringe, bocejo, nebulização, água, tá? E aí, depois disso, com certeza, a gente pode ficar uns 5 minutinhos sem falar. Gente, eu tive um rapaz, contar essa história antes de terminar. Ele trabalhava como repórter na Rádio Globo. Ele passava o dia inteiro fazendo entrevista no meio da rua, assim, o dia inteiro fazendo entrevista, repórter de rua mesmo, né? Gravando as coisas e tal. Aí ele chegava na redação, falava com as pessoas, não sei o quê, escrevia a matéria dele e ia gravar. A voz dele estava exausta. Vocês imaginam que o dia inteiro brigando com os sons todos que estavam à volta, uma coisa muito tranquila não, né? Aí, o que acontece que foi muito engraçado, porque um dia a gente já estava fazendo um trabalho bacana, ele já estava fazendo tudo que eu mandava, super certinho, disciplinado. Um dia ele ligou para mim, ele falou, olha a minha voz. Eu falei, nossa amigo, você tá tão rouco. Ele falou, pois é, eu falei o dia inteiro, eu tô cansado, eu não tô dando conta, não sei o quê. Eu falei, bom, o que eu posso falar para você é que eu vou até aí porque eu quero entender. Vai falar o dia inteiro, se prepara e amanhã eu vou até a redação entender o que está acontecendo, para te acompanhar na gravação. Gente, ele chegava na redação com tudo aquilo para escrever a matéria, ele sentava na mesa dele e conversava com todo mundo aos gritos. Ele não tinha um minuto de paz, ele não dava paz para a garganta dele. Aí foi engraçado que eu falei, já entendi, catei ele, peguei o nebulizador, dei na mão dele, falei, põe o nebulizador e fica quietinho. Eu preciso que você baixe a sua laringe e fique quietinho aí no seu cantinho, escrevendo sua matéria. Eu falei, quanto tempo você precisa? Ele falou, 1 meia hora eu escrevo. Eu falei, quietinho, tá? Aí foi um barato. Aí ele foi quando ele acabou, ele simplesmente foi começar a falar na rádio. Gente, sensacional, a voz inteira de novo. Ele falou, caraca, eu falei, é só isso. Né? É só você entender o que você precisa fazer para você adequar a sua voz para aquele momento, entendeu? Gente, uma dica que eu vou dar. Agora tá aqui na minha frente. A gente falar por muito tempo, a gente começa aumentando a tensão das pregas vocais e a gente começa a aumentar inclusive o tom de voz. Se a gente não tiver muito domínio, a gente aumenta. Isso aqui, eu coloco aqui, eu tenho um retorno vocal sensacional. Na hora eu recoloco a minha voz no lugar que eu quero, tá? Isso aqui é um retorno vocal maravilhoso. E aí eu ponho isso aqui para acontecer, às vezes, várias vezes por dia. Tá? Porque às vezes eu estou com um paciente atrás do outro, não dá muito tempo, eu coloco isso, reajusto a minha voz e sigo. Depois, se alguém quiser o contato desse cara, é muito legal, da Audio Voicer, e eu passo o contato dele. É muito legal. Ele me deu de presente esse retorno vocal e eu estou apaixonada, tá? Deixa eu ver uma coisa. Você precisa... Vai lá, querido. Beleza.
Eu preciso anotar o seu nome. Jagaoe. Ok. Gente, eu sou um pouco gago. Olha, você sabe que cantando ou então tendo um texto decorado, normalmente você vai por um caminho mais tranquilo, tá? E mudando o tom de voz, normalmente também você traz uma facilitação com relação à gagueira. A autoestima, a respiração te ajudam também, tá? Então, quando você estuda bastante, tá tranquilo, tá confiante, você vai gaguejar menos. Isso é com certeza, tá? Johnny, beleza, Johnny. Me manda um direct, que aí eu te passo todas as informações, tá bom? Bom, gente, hoje à noite a gente vai fazer o nosso encontro, que é Cuidando da Voz. A gente vai falar sobre disciplina para cuidar da voz, né? Como é que a gente faz para ter uma disciplina, tá bem? Então eu encontro vocês aqui hoje à noite às 9h. Vou estar quase dormindo, vejam bem. A gente vai fazer inclusive o desaquecimento antes de terminar a live. E à noite a gente vai se encontrar, tá bem? Beijo enorme para vocês, obrigada por terem me acompanhado aqui. E vamos lá? Vamos abaixar a laringe. Lábio. Bocejo. Ó, o bocejo sobe o céu da boca, baixa a base da língua. Tá? Várias vezes. Esse movimento relaxa, calma. Agora fiquem quietinhos, nebuliza, bebe água, tá bem? E 5 minutos quietinhos, depois de falar muito, tá? Alguém só me perguntou aqui, quem canta, gago quando canta não gagueja? Normalmente não, tá? Porque ele já é um outro lugar no cérebro. Um é da produção da fala espontânea e o outro é da produção da fala que já está armazenada. Normalmente não canta, não. Tem grandes intérpretes da música brasileira, dá uma olhada nisso. Grandes intérpretes da música brasileira que eram gagos, tá? Beijo enorme, gente. Vejo vocês todos às 9h, tá? Obrigada.